A equipe econômica do governo deve anunciar nos próximos dias, até terça, esse foi o prazo inicialmente especulado, o pacote de corte de gastos. Nós vamos conversar agora com o economista Alexandre Espírito Santo para tentar entender exatamente o que é que o mercado está esperando. Alexandre, bom dia, obrigado pela entrevista. O que é que a gente imagina, ou vocês imaginam, como algo satisfatório para apontar que o governo, de fato, leva a sério essa questão das contas públicas? Olá, bom dia a todos que nos assistem, obrigado pelo convite. Bom, sem dúvida, o que o mercado espera, já são 3 semanas, né, que a gente está nessa expectativa, né, de que o governo vá anunciar esse pacote de corte de gastos, pelo que os jornalistas vêm falando, alguma coisa em torno de 70 bilhões, seriam 30 bi em 2025 e 40 em 2026. Né? Esse número dá em torno de 0,6% do PIB. Né? Eu imagino que o volume de cortes é até interessante. Né? Eu preferiria até que fosse o inverso, 40 agora em 2025 e 30 em 2026. Todavia, repito, o número é um número interessante. O problema é que não é somente o valor que vai sinalizar que o governo efetivamente está trabalhando para, de alguma maneira, conter o principal problema, que é o endividamento. Né? De fato, o grande problema brasileiro na economia tem a ver com o lado fiscal. Né? E nós, infelizmente, não estamos dando, já há muito tempo, não é de agora, a devida relevância. Esse governo, o governo do presidente Lula, ele pega a relação dívida-PIB, quando assume, em torno de 72%, 73% do PIB, e provavelmente entregará, né, em 83%, o que é uma elevação extremamente importante, né, para um país de renda média, como é o nosso caso. Então, a relação dívida-PIB, ela precisa ser contida. Né? O que a gente está falando é que esse número de 70 bi provavelmente irá equalizar a questão do déficit. Não é? A gente está fazendo esse ano, nossa projeção aqui na UEI é de um déficit de 0,6% do PIB, quando a gente está falando de déficit primário, que não considera, né, os juros pagos pela dívida. No ano que vem, né, a tentativa é zerar o déficit, porque a gente prometeu um déficit zero esse ano. Né? Pode ser que os 30 bi que vão ser cortados, se eles forem efetivamente decretados a partir, né, do anúncio, pode ser que isso até nem faça o déficit ficar zero, mas a gente tem que lembrar que existe, não é, dentro do novo arcabouço fiscal, uma banda, não é, e essa banda, ela, se for cumprida, você está, de fato, entregando aquilo que prometeu para a sociedade. Alexandre, para a gente entender assim, até um pouco mais a fundo, quais são as implicações ali políticas do corte de gastos, tanto em relação do governo como o Congresso, quanto para a sua base de apoio popular, que isso tem que ficar muito claro para a população também. Sem dúvida, Elisângela, você tem razão, né? É uma situação complexa, difícil para o governo, para um governo com esse perfil, não é, do presidente Lula, um governo mais popular, anunciar cortes que peguem, né, em alguns programas sociais. Fica muito difícil da gente imaginar que isso vai sair amanhã junto do pacote. Né? A minha expectativa, que aliás é o que os jornalistas vêm falando, é que provavelmente o governo vai colocar sob a regra do arcabouço fiscal o reajuste do salário mínimo. Né? Hoje em dia, como funciona a regra de aumento do salário mínimo? Nós temos o PIB que cresceu, né, há 2 anos atrás, mais a inflação. Então, sob essa ótica, no ano que vem, né, o salário mínimo deveria crescer o PIB, que foi de 2,9% do ano passado. Se entrar na regra do arcabouço, há um limite, que é o 2,5%. Então, o aumento real do salário mínimo, sob esta regra, ficaria em 2,5%, não em 2,9%. Provavelmente isso entrará. Agora, outras que o mercado gostaria, e eu efetivamente gostaria que estivesse, mas provavelmente não estarão, são regras para, por exemplo, reajuste, né, de benefícios de previdência,
Porque o que a gente tem, na verdade? Um aumento, né, ligado ao salário mínimo. E, às vezes, isso acaba retroalimentando essa questão do endividamento, né? O governo gasta muito, esse é um ponto importante. Seriam necessárias reformas, mas acreditar que o governo irá mexer em saúde e educação, que são indexados à receita, é muito difícil. Então, politicamente, né, você terá um desafio, óbvio que terá, inclusive no Congresso, porque isso vai passar necessariamente pelo Congresso, mas, de alguma maneira, o governo está tentando manter alguns benefícios sociais ainda livres das regras do arcabouço. Acácio, a sua pergunta? Alexandre, bom dia. Fugindo um pouquinho, mas me mantendo fiel ao tema, a gente tem acompanhado também nas últimas semanas essa transição na presidência do Banco Central. Eu gostaria que você falasse para o nosso público qual é a influência do Banco Central nessa equação relacionada ao superávit ou ao déficit fiscal e de que forma o Banco Central pode ser um fiador desta equação, o quanto o Banco Central influencia ou atrapalha neste contexto todo. Bom dia, Cássio. Obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta, né? Eu sou professor, né? Sempre falo para os meus alunos que o Banco Central ele tem um papel fundamental. Ele é o pai e a mãe da moeda, não é? O PAN, não é? Se a gente pudesse brincar dessa maneira. O Banco Central ele precisa zelar, não é, pela moeda que ele emite. Ele é monopolista. Ninguém pode emitir moeda, só o Banco Central. E nesse sentido é muito importante que a inflação ela fique dentro da meta. Né? Como é que é a meta no Brasil? Ela tem um centro, que são 3% do IPCA, mais um intervalo de menos 1,5% até mais 1,5%. Ou seja, o teto dessa meta é 4,5% do IPCA. Né? Esse ano de 2024, a nossa expectativa aqui na UEI é de um número um pouquinho acima desse teto. Né? O nosso número é 4,55% e, repito, o teto é 4,50. Todavia, no ano que vem, a expectativa do Boletim Focus é de 4,12. Ou seja, a gente está ainda distante do centro da meta, que é 3%. Repito, a meta é o intervalo, mas o centro ele é importante. Né? Olhando sob essa ótica, o Banco Central tem um grande desafio, não é? Que é fazer essa inflação que está ali querendo ir para perto de 5%, né? Ela voltar para perto de 3%. E aí, sob essa ótica, é muitíssimo importante, Acácio, que o Banco Central tenha a ajuda da política fiscal. Não é? Porque, em última análise, a política fiscal ela sinaliza, não é, para os agentes econômicos esse desleixo, não é, do governo em relação à sua política, né, de gastos e, consequentemente, isso lá na frente se traduz em inflação. Então, a política fiscal ela precisa andar, né, de mãos dadas com a política monetária. O que você coloca muitíssimo bem é que agora, em 2025, sai o Roberto Campos Neto, que foi o nosso presidente do Banco Central, né, com o Bolsonaro e agora, né, entrando com esse novo modelo, né, de Banco Central com independência na sua diretoria, que tem um mandato, ele sai e assume Galípolo, que já está na diretoria e assume a presidência. É muito importante para que os que nos assistam entendam que a melhor maneira da gente ajudar a sociedade, as classes de rendas mais baixas, é ter uma inflação sob controle. E sob esse olhar, é muito importante que o governo faça esse dever de casa do lado fiscal. Daí ser realmente imperativo esse pacote que vai ser apresentado para a sociedade amanhã ou terça-feira, mas é muito importante que ele, de fato, entregue esses cortes e, mais do que isso, né, que o governo também sinalize novas reformas, porque a reforma administrativa ela é muito importante, quem sabe, inclusive, Acácio, uma nova reforma, né, previdenciária, porque a gente já está de novo com um problema. Se a gente olhar os números da Previdência, eles revelam isso. Então, o Banco Central ele tem um papel importantíssimo e nós precisamos, de fato, cobrar, né, essa independência,
né, que o Banco Central detém a partir agora, né, ali do governo Bolsonaro, da sua diretoria. Eles precisam ter essa autonomia sem as pressões políticas. Nenhum político gosta de juro elevado. Mas a gente tem, infelizmente, que, né, perseguir a meta de inflação. Durso. Bom dia, Alexandre. Prazer recebê-lo aqui na Jovem Pan. Acho que minha pergunta é a dúvida da audiência e dos nossos telespectadores. Diante de todo esse corte, diante de tudo que você disse, como ficamos para o ano que vem? Qual a expectativa para 2025? A taxa de juros, a inflação, essa mudança no Banco Central, as coisas vão melhorar? Como que fica a economia para o ano que vem? Muito boa pergunta, obrigado. A gente não pode esquecer que estamos diante de um possível novo cenário global, né? Depois da vitória de Donald Trump, né, o cenário global, ele muito provavelmente se modifica, né? Eu não vou nem contar aqui as questões geopolíticas, que, aliás, estão piorando. Olha o que está acontecendo agora lá entre Rússia e Ucrânia, com a Rússia usando, né, novos armamentos, né, que podem carregar ogivas nucleares. Então, nem considerando essa questão, mas olhando só sobre o aspecto econômico, o Trump provavelmente vai imprimir uma política que tendencialmente é inflacionária, não é? Porque ele está afirmando que vai elevar tarifas sobre as importações, né, da China e de outros países. Isso faz com que o dever de casa dos emergentes precise melhorar de qualidade. Então, diante de um cenário externo mais complexo, né, nós vamos ter que aprimorar a nossa política fiscal e ter um Banco Central vigilante, com uma política monetária bastante ativa, para que aí sim a gente possa, na virada para 26, ter um quadro melhor. Nossa expectativa é que em 2025 nós tenhamos, né, por conta da política monetária, que está apertada desde já, uma inflação ali em torno de 4%, como eu mencionei, um crescimento de PIB muito menor do que a gente vai ter esse ano, vamos ter em 2024 em torno de 3%. Nossa expectativa aqui na UEI de crescimento de PIB para 2025 é um pouquinho acima de 2%, e uma taxa de juro que, se tiver efetivamente esse auxílio, né, do fiscal, a gente vai precisar elevar ali para um pouco mais de 12, 12,25, 12,5, para tentar fechar o ano em torno de 12. Então, é um ano bastante complicado, especialmente se o que eu imagino que é uma situação econômica global, né, mais difícil, né, se impuser. Bom, muito obrigado pela entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Bom domingo a todos.